Olá, pessoal. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matéria e seus estados físicos, tá? Essa parte em específica dos estados físicos a gente vai ver em aulas posteriores. Por hora, a gente vai dar foco mais na questão do que é a matéria, tudo bem? Para a gente começar, eu coloquei aqui, listei alguns materiais, tá? Por exemplo, papel, borracha, álcool, açúcar, alumínio, vidro, ar, terra e água. Desses materiais, eu gostaria que vocês tentassem organizar eles em dois grupos. Materiais que têm cheiro e materiais que não têm cheiro. E aí, conseguiram? A gente poderia separar, por exemplo, os materiais que têm cheiro, como o álcool, né? O açúcar, a terra, né? A borracha. Entre os que não têm cheiro estão o papel, o alumínio, o vidro, o ar, a água, não é verdade? Agora, com esses mesmos materiais, como que a gente poderia classificar eles em uma outra categoria? Materiais que têm massa e materiais que não têm massa. Essa foi um pouco mais difícil. Não sei se alguém colocou que o ar não tem massa, mas o ar tem massa sim, tá? E nessa vídeo eu vou explicar o porquê que ele tem massa. Então, todos os materiais aqui listados, todos têm massa, tudo bem? Então, como a gente pode perceber, né, o critério de tem cheiro ou não tem cheiro permite a gente classificar os materiais em grupos diferentes. Já o critério possui massa e não possui massa, a gente não conseguiu classificar eles em grupos diferentes. Então, a gente consegue perceber que tem características da matéria que são específicas e outras mais genéricas, que todo mundo tem, tá certo? Bem, mas o que é matéria? Matéria, segundo a química, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria, pessoal, ela tem as suas características. E essas características são chamadas aí de propriedades, tá certo? É o que a gente vai ver hoje, as propriedades da matéria. Entre as propriedades, a gente separa em dois grupos, o grupo das propriedades gerais e específicas. As gerais são comuns a todo tipo de matéria, independente aí da sua composição. Por exemplo, aí a massa, como a gente pôde perceber naquele exercício, né? A gente não conseguiu separar materiais que têm massa e não têm massa, porque é comum a todo tipo de matéria ter massa. Já as propriedades específicas, a gente consegue diferenciar uma matéria da outra. Por exemplo, aí o cheiro, quando a gente separou os objetos, os materiais que tinham cheiro e os que não tinham cheiro, a gente conseguiu dividir porque isso é específico de uma matéria, tudo bem? Cada uma aí tem, às vezes tem até cheiros diferentes, né? Entre as propriedades específicas, elas ainda são subdivididas em químicas, físicas e as chamadas organolépticas, tá certo? As propriedades específicas químicas, elas não serão estudadas nesse momento, tudo bem? A gente vai focar só nas propriedades físicas e organolépticas. Vamos começar aí, então, vendo as propriedades gerais da matéria, aquelas que são comuns a todo tipo de material, independente aí do que são compostos, né? Começaremos aí, então, pela massa, né? Que eu já citei para vocês. Massa é a quantidade, quanto de matéria eu tenho num corpo ou num objeto. E ela pode ser medida em várias unidades, em gramas, em quilogramas, toneladas, enfim, né? E eu meço a massa usando um instrumento chamado aí de balança, tudo bem? Por exemplo, aí o caso do ar, né? Se eu pegar, por exemplo, encher duas bexigas, né, mais ou menos encher essas bexigas com mais ou menos o mesmo tamanho e pendurar essas bexigas em um cabide, né, como se fosse uma balança, quando eu estouro uma bexiga, né, a parte da bexiga que não ficou estourada, ela tende, né, ela pende aí, tudo bem? Simbolizando então que o ar aí tem massa, por exemplo, tudo bem? A segunda propriedade que eu destaco aqui é o volume.
Volume nada mais é que o espaço que uma matéria ocupa, seja qual for o seu estado físico aí, tá? Sólido, líquido, gasoso, enfim. O volume também ele pode ser medido em várias unidades aí, metros cúbicos, litros, mililitros, tá certo? A terceira propriedade que eu destaquei aqui foi a inércia, tá certo? A inércia, a gente viu lá em aulas anteriores, né? Em leis de Newton, quando a gente comentou, que é a tendência aí da matéria manter o seu estado aí, seja o seu estado de repouso, seja de movimento. A matéria só vai sair desse estado a não ser que uma força aí externa influencie aí ela, né? Quanto maior a massa de um corpo aí, mais difícil vai ser alterar o movimento, né? E maior vai ser a inércia. A massa, então, ela vai ser a medida, né? Da inércia aí de um corpo, né? Então, a massa vai medir a inércia de um corpo aí, tudo bem? Só para a gente exemplificar um caso de inércia, né? O caso mais simples que a gente pode observar a inércia é aqueles quando a gente está vendo um veículo em movimento, né? Nesse veículo com alguns passageiros. Quando o veículo ele é brecado, os passageiros eles tendem a manter o seu estado em movimento, já que o veículo também estava em movimento. É por isso que as pessoas aí vão para frente, né? Quando o veículo ele é brecado, tá? Então, dessa maneira, né, é importantíssimo aí usar o cinto de segurança, né, para que as pessoas não saiam para fora do carro aí, né? A função do cinto de segurança é puramente inercial, né? É para vencer aí a inércia dos corpos, né? Para você não ir para frente, não se jogar totalmente para frente e sofrer consequências piores aí, caso aconteça algum acidente. A quarta propriedade aí é a impenetrabilidade, né? Que diz que duas matérias, elas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tudo bem? É muito fácil a gente provar a impenetrabilidade, né? Se eu colocar, por exemplo, pegar um copo de água, encher esse copo, depois pegar um outro copinho, colocar um papel dentro e colocar esse papel que está com o copo, né, que está com o papel dentro do frasco com água, a gente vai perceber que a água ela não molha o papel, justamente porque, né, a água, papel, ar, né, tem massa aí, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, tudo bem? A quinta propriedade é a compressibilidade, que é uma característica que a matéria tem de diminuir o espaço que ela estava ocupando, caso ela seja submetida aí a uma força externa, né? Algumas matérias são mais compressíveis, outras menos compressíveis, mas todas têm a compressibilidade. A sexta propriedade é a elasticidade, que é uma característica que a matéria tem de voltar à sua forma original quando é aplicada a ela uma força externa que a estique ou a comprime, né? Ela tem que voltar ao seu estado inicial. Algumas coisas também aqui são mais elásticas, outras menos elásticas, por exemplo. A divisibilidade é a capacidade que a matéria possui de ser dividida várias, inúmeras vezes, sem, com isso, deixar de ser o que ela é, tudo bem? Quando um copo, né, se quebra, um copo de vidro se quebra, por exemplo, né? Quando eu despedaço aí uma madeira, né? Eu estou dividindo essa matéria várias vezes, né? Mas ela não deixa de ser quem ela é. Quando um copo de vidro quebra, o vidro não deixou de ser vidro, continua sendo um vidro, tá? A indestrutibilidade diz que a matéria ela não pode ser criada, a matéria também não pode ser destruída. A matéria ela é apenas transformada. Então, por exemplo, né, quando um papel pega fogo, o papel ele não desaparece, tá certo? Ele só se transforma em outra coisa. No caso aqui, ele se transforma em cinza e gases aí que vão ser liberados aí no ar, tá? E a última propriedade geral que a gente destaca é a porosidade, ou também chamada de descontinuidade, que diz que toda matéria é descontínua, por mais compacta aí que ela pareça, né? Dentro da matéria aí, existem poros, tá certo? Espaços, né, entre uma molécula e outra, tá? Esses espaços podem ser maiores ou menores. Quando a gente observa aí uma rocha, por exemplo, bem de perto, né, microscopicamente, digamos assim, a gente pode perceber que elas não são totalmente uniformes. Eu tenho partículas, né, entre essas rochas, e entre essas partículas tem espaços vazios entre elas, tá certo? Bem, na próxima aula a gente vê propriedades físicas específicas da matéria, tudo bem? Até mais, pessoal!